Bem, vamos lá, as notícias do dia. Primeira coisa, na Folha hoje mostrando que o governo do Brasil pedirá desculpas à família de Rubens Paiva e de mais 413 desaparecidos e vai ter uma cerimônia no Palácio do Planalto onde vai ser entregue uma certidão de óbito retificada para a família. Por quê? Porque a certidão de hoje consta assim, desaparecido em 1971. Essa certidão é aquela que foi dada em 1996, porque antes disso, na verdade, não tinha certidão de óbito nenhuma. Tá? O governo não reconhecia que o Rubens Paiva tinha morrido. Então essa de 96 já foi um avanço, inclusive isso foi uma cena lá do filme. Tá? Eu ainda estou aqui. Já nessa nova certidão a ser entregue aí nessa cerimônia com Lula, etc., vai ter a seguinte redação, tá? Rubens Paiva morreu de causa não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política no regime ditatorial instaurado em 1964. Isso é uma derrota para o Jair Bolsonaro, tá? O Jair Bolsonaro tem envolvimento com essa história, eu vou colocar que até a Vera, a filha mais velha do Rubens Paiva, falando sobre a conduta do Bolsonaro nessa história toda. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, como deputado, ele na porta do gabinete dele tinha um cartaz com um cachorro com osso na boca que dizia: quem procura osso é cachorro. E veja, foi um dos primeiros marcos de memória, uma iniciativa do deputado Paulo Teixeira, de produzir um busto do meu pai, que é o único desaparecido político do Congresso Nacional, das duas câmaras, a Câmara e do Senado, é o único parlamentar cuja condição é desaparecido, não foi o único preso, nem ex-preso, nem ex-torturado, mas é o único desaparecido. Entre a Câmara e o Senado tem um busto de Rubens Paiva, e no dia da inauguração, lotado de gente, parlamentares de todos os partidos, minha família, amigos dele, quem podia estar em Brasília, a gente inaugurando o busto, o Bolsonaro passa na frente, no meio da família, provocando, né, como todo covarde, não estava sozinho, ele estava com 2 armários, 2 pessoas gigantes do lado dele, e provoca, e na provocação dá uma cuspida nesse primeiro, digamos, marco e símbolo de memória e de homenagem a Rubens Paiva. E esse é um lugar que a gente peregrina, digamos assim. Quando vai a Brasília, qualquer pessoa da família ou amigos vão lá, levam flores, faz homenagem, tira uma fotografia e manda pra gente. Quando eu vou lá, como se tivesse ido num túmulo que não existe. É um lugar onde a gente pode peregrinar, chamemos assim. Mudando completamente de assunto, acabou de sair a notícia, né, de que o governo suspende a iniciativa do IBGE que gerou crise com os servidores. É o chamado IBGE+, que os servidores apelidaram jocosamente de IBGE paralelo. Olha aqui, esse Márcio Postman, ele deveria ser demitido do cargo, tá? Olha, o IBGE era um lugar que não deveria gerar dor de cabeça para o Lula, tá? Até porque o Lula não tá fazendo nada de errado ali, manipulando dados e tal. Nem os servidores alegam isso, que há manipulação de dados, nem nada disso. O que os servidores ficaram bravos é o seguinte: esse cara quis criar uma fundação de direito privado que poderia fazer convênios, por exemplo, então uma grande indústria quer fazer uma pesquisa, pagaria essa fundação privada. O que é isso? O IBGE não é essa a função dele. O IBGE são servidores públicos fazendo os dados nacionais para o país. E pronto, e acabou. Aliás, criaram um IBGE paralelo, ou seja, uma fundação privada para fechar contratos privados, não sei o quê. Isso aí seria uma conduta que eu esperaria de um bolsonarista no cargo. Então, assim, o que esse cara foi arrumar confusão pro governo, né? Gerou uma crise enorme, tá abastecendo a extrema-direita, porque a extrema-direita vende isso aí como uma manipulação de dados, como se o IBGE tivesse tendo uma revolta dos servidores por manipulação de dados, e não é isso. Inclusive, olha só, esse AS-IBGE, que é o sindicato dos servidores do IBGE, é um sindicato que ele é afiliado da CUT, ou seja, isso é CUT, que tem uma proximidade com o governo e tal. Ou seja, o cara conseguiu arrumar confusão com o pessoal do próprio campo dele, né? Então é uma coisa absurda isso. Outra, aí começou com essas medidas idiotas, retaliatórias contra os servidores, né? Falou que vai colocar os servidores do IBGE, acabar com o home office e tal. Bem, lá nos Estados Unidos o Trump acabou com o home office, mas eu entendo perfeitamente os motivos. O setor dele é o setor imobiliário. O Trump é empreiteiro de raiz. Então o Trump tem uma série de imóveis comerciais que, tendo home office, eles ficam mais vazios, o preço de locação fica mais baixo. Então ele tem todo o interesse de voltar todo mundo para o escritório, fazer essas pessoas pegarem 4 horas de trânsito por dia, diminuir a produtividade do trabalhador, diminuir a qualidade de vida do trabalhador, diminuir tudo para que aumente o preço lá das salas comerciais dele, tá? Então isso eu entendo perfeitamente. Agora, o que o IBGE do Lula foi se meter com uma pauta bolsonarista dessas aí, não dá para entender, tá? Inclusive hoje no Valor Econômico tem um texto falando mal do Postman, mas eles fazem uma ressalva expressa aqui, né? Porque provavelmente os bolsonaristas vão compartilhar só a capa.
Mas no texto está escrito aqui, não há qualquer sinal de manipulação nos dados publicados pelo IBGE. Em artigo publicado neste jornal Valor, no dia 15 de janeiro, e já em meio à campanha para descredibilizar o IBGE, os economistas Ricardo Barbosa e Braulio Borges compararam os índices calculados pelo IBGE, por meio de consolidadas metodologias, com os de outros respeitados institutos nacionais, como por exemplo a Fundação Getúlio Vargas, a FIPE e etc., encontrando semelhança nos resultados, o que demonstra ser falsa narrativa de intervenção. Só para fechar, pessoal, o dólar cai pela 7ª vez seguida e fecha em R$ 5,86, menor valor desde 26 de novembro. Bem, tem outra notícia interessante na Folha hoje, de que tem 19 empresas interessadas nesse mega leilão de concessão de ferrovias que vai acontecer no Brasil esse ano. Então, muitos investimentos, bilhões e bilhões de reais previstos em investimentos para essas ferrovias. E uma última coisa, eu li isso aqui no Valor hoje, é cedo para dizer que o recuo do dólar é duradouro, dizem gestores. Então aí entrevistam os gestores do mercado financeiro, seja o pessoal das fintechs, das casas de câmbio, de fundos de investimento e etc. Olha aqui, esse pessoal, primeiro que eles falaram que o recuo então não é duradouro, então é muito provável que seja duradouro. Tá? Porque eles erraram 95% das previsões que eles fizeram sobre inflação, câmbio, déficit primário, tudo. Eles erram. Se eles falaram uma coisa, vai acontecer o contrário. Então, se eles estão falando que o dólar ainda pode subir muito, é provável então que o dólar vai até cair. Tá? Eu estou exagerando aqui, mas é uma coisa absurda a quantidade de erros que eles cometem. Inclusive, tem um vídeo circulando aí nas redes muito bom sobre isso. Imagina um grupo de médicos que a cada 20 diagnósticos, eles erram 19. Imagina um grupo de estudantes que a cada 20 questões, eles erram 19. Imagina um grupo de motoristas que a cada 20 viagens, eles vão para o lugar errado em 19. Sabe o famoso mercado financeiro? Pois é, nos últimos anos, de cada 20 previsões que os especialistas fizeram, eles erraram 19. Seriam eles incompetentes ou mal intencionados? Eu sinceramente não sei, mas eu sei que os médicos seriam processados, os estudantes seriam reprovados e os motoristas perderiam o emprego. Já esses especialistas do mercado têm cada vez mais dinheiro e influenciam cada vez mais a nossa economia e a nossa política. Quem é que ganha com isso? Não precisa ser matemático para ver que a conta não está batendo. Bem, pessoal, e aí, para fechar, eu tenho uma notícia para vocês. Eu sempre falo dessa oportunidade, quem estiver precisando de trabalho honesto, isso aqui não é bet, não é nada, é trabalho podendo ganhar, inclusive, em dólar, que tem essa oportunidade. Quem quiser pode comentar nesse vídeo com a palavra dólar, tá? É só escrever a palavra dólar e já vai abrir ali a mensagem no chat. E aí você vai poder saber exatamente do que se trata, tal. Qual que é a mudança agora? Para quem estiver procurando essa oportunidade de trabalho, ao invés de falar com o Thiago lá no WhatsApp, agora você vai ser atendido pelo próprio Clayson, né, nosso colega, nosso amigo aqui. E então você pode aí, só comentar, né, com a palavra dólar, que na sua caixa de mensagem aí já vai chegar a mensagem, aí você vai poder começar o diálogo, tá, com a gente. Pessoal, então é isso, eu fecho esse vídeo agora e a gente se vê em uma próxima oportunidade.